Olá, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Superi Notícias desta quinta-feira, dia 26 de maio. Superi Notícias, claro que você já sabe, é o seu jornal na hora do almoço. Lembrando que você também pode acompanhar o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Superi TV e lá você vai encontrar não só o Superi Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Superi TV, canal 20. Sem mais delongas, vamos com a primeira notícia aqui do Superi Notícias nesta quinta-feira, dia 26 de maio. A Prefeitura de Valadares anunciou o início da campanha Serol Corta Vidas. A iniciativa partiu do piloto de parapentes Moisés Sodré, conhecido como Moca, e visa alertar a população quanto aos riscos do uso do cerol também para a vida de quem pratica voo livre. Desse modo, a campanha conquistou também o apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Ainda de acordo com a Prefeitura, a campanha é relevante, sobretudo nesta época do ano. Meses de eventos como junho, julho e agosto é muito comum ver pessoas soltando pipa. Foi o que ressaltou a Prefeitura de Governador Valadares. Por isso, a campanha adverte, principalmente, sobre esta prática em áreas como a Feira da Paz. Afinal, a localidade é bastante utilizada por donos de pipa e também parapentistas. Abre aspas mais uma vez, para a nota da Prefeitura. Geralmente a direção que a pipa voa é a mesma direção do piloto de parapente e asa delta, que vem para pousar no local. Foi o que destacou a Prefeitura de Governador Valadares, uma iniciativa muito interessante. Afinal de contas, aqui em Governador Valadares, nos últimos anos, nós vimos vários tipos de casos onde pessoas perderam a vida por conta da questão do uso do cerol que muitas crianças utilizam na hora de soltar pipa e principalmente não só os parapentistas, mas também os motoqueiros acabaram, tendo as suas vidas ceifadas, muitos deles aqui em Governador Valadares, por conta do cerol. A Polícia Militar apreendeu drogas na noite dessa quarta-feira no bairro Jardim Veracruz, aqui em Governador Valadares. A apreensão aconteceu após uma denúncia. Ninguém foi preso no local. A PM está à procura dos donos das drogas. Durante a operação, a PM recebeu uma denúncia de que havia um homem vendendo drogas no bairro Jardim Veracruz. A PM foi até o local checar a denúncia, mas não encontrou o suspeito. Mas, mesmo assim, a Polícia Militar fez uma varredura no local e encontrou uma porção de cocaína, uma pedra de crack e 10 porções de maconha. A droga foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Valadares. Contudo, a Polícia Militar ainda não localizou o suspeito de tráfico. Diante do aumento no número de casos da varíola de macaco, a Anvisa emitiu uma nota reforçando a necessidade de adoção de medidas não farmacológicas como distanciamento físico, uso de máscaras de proteção e higienização frequente das mãos em aeroportos e aeronaves para retardar a entrada do vírus no Brasil. A varíola do macaco é uma doença pouco conhecida, porque a incidência é maior na África do Sul. Até o momento, segundo a OMS, há 131 casos confirmados de varíola dos macacos, registrados fora do continente africano, e 106 outros casos suspeitos, desde que o primeiro foi relatado no dia 7 de maio. Ainda de acordo com a agência, essas recomendações protegem não só contra a varíola e também a Covid-19, mas assim como também contra outras doenças muito infecto-contagiosas. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que fixou o salário mínimo de 2022 em R$ 1.212, sem aumento real, apenas com a correção pela inflação de 2021. O texto seguirá agora para o Senado, onde precisa ser aprovado até o dia 1º de junho. Caso contrário, ele perderá a validade. O valor está de acordo com o orçamento de 2022.
aprovado no Congresso no dia 21 de dezembro de 2021, com base numa previsão de inflação de 10,18%, o exato valor concedido para o aumento. Durante a tramitação, foram apresentadas 11 propostas na Câmara para aumentar o valor, mas a relatora, a deputada Grace Elias, do Partido Avante, aqui de Minas Gerais, rejeitou todas as propostas, com a justificativa de que, no atual momento de grandes dificuldades econômicas para o país, é inviável aprovar as emendas, e recomendou o texto como o governo enviou ao Legislativo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, parabenizou pelo Twitter a operação policial que deixou ao menos 22 mortos na Vila Cruzeiro, na zona norte carioca, a terceira mais letal da história recente da região metropolitana do Rio. Segundo a Polícia Militar, a ação dessa terça-feira tinha o objetivo de prender em flagrante mais de 50 traficantes de vários estados, que sairiam em comboio em direção à favela da Rocinha, na zona sul da cidade. O plano, porém, foi frustrado quando uma das equipes, a paisana, foi descoberta e atacada na entrada da comunidade, por volta das 4 horas da manhã. Ele criticou os especialistas em segurança pública que apontaram erros na operação, dizendo que eles omitem as informações sobre o perfil dos mortos, com o intuito de demonizar aqueles que arriscam suas vidas por nós. Foi o que disse o presidente da República, Jair Bolsonaro. Bolsonaro postou uma foto das armas e drogas que a polícia diz ter apreendido na Vila Cruzeiro e citou alguns números: 13 fuzis, 4 pistolas e 12 granadas. Segundo ele, 30 veículos roubados foram recuperados. Entre os mortos está Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos, alvejada dentro de casa. Segundo a PM, ela foi atingida durante o confronto, na comunidade vizinha da Chatuba. A Delegacia de Homicídios da capital fez perícia na residência para investigar de onde partiu o tiro. O presidente lamentou a morte de Gabriele e logo em seguida disse que lamenta também a inversão de valores de parte da mídia, que isenta o bandido de qualquer responsabilidade. Bolsonaro citou a escravidão da droga e disse que ela aterroriza famílias. Vencido o principal impasse para a aliança entre o PSD e o PT em Minas Gerais, as negociações avançam agora para a escolha do nome petista que vai compor a chapa majoritária. Em troca de retirar a pré-candidatura do deputado federal Reginaldo Lopes ao Senado, o partido vai escolher o vice, que estará ao lado do ex-prefeito Alexandre Calil na corrida ao governo do estado. Em entrevista ao quadro Café com Política da Rádio Super, nessa quarta-feira, o presidente mineiro da sigla, Cristiano Silveira, disse que o nome do deputado estadual, André Quintão, está bem encaminhado. Segundo Silveira, o nome do deputado André Quintão tem a simpatia de grande parte do partido em Minas. Isso, claro, para compor a chapa. Questionado se o pré-candidato Alexandre Calil foi ouvido sobre o nome preferido para ser o vice, Silveira disse que houve participação no processo, assim como do deputado estadual e presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, além do próprio Reginaldo Lopes, que chegou a ser convidado para a vaga, mas prefere disputar a reeleição para a Câmara Federal. A diferença entre Lula e Bolsonaro em um eventual segundo turno das eleições presidenciais entre os dois permanece estável em 11 pontos percentuais. É o que mostra a pesquisa Poder Data realizada entre os dias 22 até o dia 24 de maio. Em uma disputa direta, o ex-presidente tem 50% das intenções de voto, contra 39% do atual chefe do executivo. A distância percentual é a mesma registrada na rodada de 10 a 12 de maio, quando Lula tinha 49% das intenções e Bolsonaro 38%. Ambos oscilaram um ponto percentual para cima. A variação foi dentro da margem de erro da pesquisa, de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Lula já esteve 25 pontos à frente de Bolsonaro.
O valor foi registrado pelo Poder Data no final de agosto e início de setembro de 2021. A menor diferença entre os dois foi durante o último mês, quando ficou em 9 pontos percentuais, entre os dias 10 até o dia 12 de abril e 24 até o dia 26 de abril. Já no cenário, no primeiro turno, Lula tem 43% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro pontua com 35%. Os dois nomes concentram 78% das intenções de voto. A distância entre eles é de 8 pontos percentuais. Na rodada de 8 a 10 de maio, a diferença era de 7 pontos percentuais. O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT, aparece na sequência, com 5% das intenções. Está em empate técnico com o André Janones, do Avante, que possui 3%, e Simone Tebet, do MDB, com 2%. Os números dos pré-candidatos não se modificaram em relação à última rodada. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa considerou o ex-governador de São Paulo, João Dória, como pré-candidato. Ele anunciou a desistência da corrida ao Planalto no dia 23 de maio, ou seja, na última segunda-feira. O ex-presidente Michel Temer emitiu uma nota na última terça-feira em que afirma não ser o candidato da terceira via. A afirmação vem 2 dias depois, após o presidente da República Jair Bolsonaro divulgar uma mensagem em grupos com apoiadores em que dizia que ele será a terceira via, bem como teremos Alexandre de Moraes presidindo o TSE por ocasiões das eleições. Moraes foi indicado por Temer para a cadeira no Supremo Tribunal Federal em 2017. Abre aspas para a nota de Michel Temer. Não sou o candidato da terceira via. Sou e sempre serei candidato a juntar os contrários em busca do bem comum. Sou e sempre serei candidato ao debate franco, para que as diferenças sejam assimiladas pelo diálogo. Sou e sempre serei candidato a defender a pacificação do Brasil, escreveu o ex-presidente Michel Temer. Além de reiterar essa posição, Temer aproveitou o posicionamento para endossar a candidatura da senadora Simone Tebet ao Planalto. Veja bem, neste momento... O Super Notícias desta quinta-feira vai para o seu primeiro intervalo. Não saia daí, que eu volto já já.